Canal aqui, Diário do Estudante. Hoje é dia 21, se eu não me engano. Qualquer coisa vê a data aqui embaixo, daí tem a data bem certinho. Bom, hoje eu tive uma, duas, três, quatro aulas, né? Sendo que uma delas foi mais resolução de exercício e eu anotei pouca coisa. Então, a primeira aula que a gente teve hoje foi de química. A gente tá vendo reações químicas, no caso, liberação de energia e tal. Daí, no caso, a gente tá vendo o Kc, que nada mais é do que o coeficiente... Agora eu não vou lembrar o nome certinho, devia ter anotado aqui. Mas é o coeficiente dos produtos sobre o coeficiente dos reagentes. Normalmente a questão vai dar, no caso normalmente é 2 e 2, né? No caso só para solução aquosa e gasosa, o que não for você considera o número 1. Então no caso tipo fica, normalmente vai ficar coeficiente, coeficiente sobre coeficiente, coeficiente. Ele vai te dar 3 no exercício e o valor, e vai te pedir 1. Ou ele vai te dar os 4 e pedir o valor de Kc. Não é nada muito complexo, não é só isso mesmo, não tem muita importância. A outra matéria que a gente viu, o professor falou, é muito complicado de cair em prova e é muito, muito difícil de cair até em segunda. Tô gravando, pai! Desculpa por isso. É muito difícil de cair até mesmo em uma segunda fase. Então, tanto é que nem a anotação eu fiz, o professor deu bem ênfase que não precisava. Segunda aula, biologia, a gente estava vendo sistema nervoso. Sistema nervoso é Tá, pera, tinha uma frasezinha bem certinha. É interpretar o ambiente à sua volta. Células que interpretam o ambiente à sua volta. Alguma coisa assim. Mas o sistema nervoso ele se divide em dois: central e periférico. O central, cérebro, cerebelo, que é aqui atrás, e a medula nervosa. A principal característica dele é que ele está protegido por osso. Pera lá. Desculpa, veio um espirro aqui, uma crisezinha de espirro. Principal característica. Se lembrar no comentário que eu fiz do estudo passado, tem outro espirro. Nossa, desculpa aí pelos espirros, gente. Mas bom, ele vem protegido por osso, no caso o crânio, o cérebro cerebelo protegido pelo crânio e a medula nervosa pela coluna vertebral. Qual que é a principal característica do sistema nervoso central? Ele é onde tem o corpo celular do neurônio. Então, é um neurônio só, digamos assim. É um exemplo, tá? São milhares e tal. Mas, tipo, um neurônio tá aqui, que tá, deixa eu pegar mais certinho. O daqui, que é responsável por movimento. Então, o corpo dele tá aqui, no caso, o núcleo dele e tal. E é a mesma célula, ela sai um axônio, vai passando até chegar no dedo. Para fazer o dedo mexer. É um neurônio. É o mesmo neurônio. O mesmo neurônio que está com o corpo celular aqui é o dendríolo ou axônio que está aqui na mão. Daí tem o sistema nervoso. O sistema nervoso periférico, que é exatamente esse braço, digamos assim, do neurônio. Então, o corpo do neurônio, sistema central. Os braços do neurônio é o periférico. O cérebro dá para diferenciar lá o córtex cerebral é a massa cinzenta, que é o que está por fora, e a massa branca, que é a parte que está interna, são a ligação entre as massas cinzentas.
Então a cinzenta fica externa e a branca ela é interna, fazendo ligação tipo, com as ligações. Próxima aula é uma das minhas aulas favoritas, que é comédia pura. Não tem como passar uma aula dessa sem rir, que é a história do Brasil. Cara, eu acho que não teve uma aula assim, o professor não falou a palavra golpe ou revolta umas 6 vezes. Né? A gente está falando da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Ele deu fim ao café com leite e queria começar a implantação de uma industrialização. Então, ele queria implantar a industrialização aqui no Brasil. Dentre as coisas que a gente estudou, acho que o mais relevante que dá para citar é que ele usava as campanhas políticas de anticomunismo, antifascismo para estabelecer um estado de sítio, né, que no caso ele permaneceria no poder. Foi um golpe, completamente um golpe em cima disso, para ele não ter que fazer uma eleição, porque ele sabia que ele possivelmente ia perder essa eleição. Né? E depois que ele conseguiu, depois que acabou o estado de sítio, ele realmente fez uma ditadura ditatorial no poder dele, que foi chamada de Estado Novo. E daí que vem. Como falar, né? Não lembro o que é que já tinham feito, mas estava faltando uma constituição. Estava faltando a Constituição brasileira, não tinha. Daí o Getúlio pediu pro vice dele arrumar uma, e o vice queria queria achar uma que fosse de uma ditadura, que nem era o Brasil. O Brasil era uma ditadura nessa época, tá? Ele queria achar o exemplo de uma constituição que fosse uma ditadura. Ele, pegar os nazistas vai ficar muito na cara. Na época podia, pós-revolução de 30, 37 mais ou menos. Só que ninguém tal, tipo, ia ficar muito na cara para quem era contra os nazistas o Brasil pegar essa constituição. Então ele foi na embaixada polonesa. A Polônia também estava em período de ditadura. Não vou lembrar o nome do cara, mas também não é relevante. O importante é que daí ele fez a Constituição Polaca. Era a mesma coisa. Ele só traduziu a Constituição do polonês pro português. Só isso. Não adicionou um ponto sequer, ele teve coragem de adicionar. É isso. E daí BioB, que no caso foi a minha última aula. Foi minha última aula. Eu também tive aula de redação, mas a redação eu deixo para outro ponto, outro dia. BioB, a gente tá vendo vermes e parasitas. Então é bem nojento o professor passar umas coisas assim. Não tem muito o que falar. São basicamente tudo é saneamento básico, manter o saneamento básico. E no caso do bicho geográfico, evitar levar andar descalço em locais que tenham um cocô, seja humano ou animal, né? E também a elefantíase, que é o que difere um pouquinho das outras, que ela tem um vetor. O que é vetor? É um transmissor. No caso da elefantíase é a mosquita colic. Por que mosquita? Só a fêmea chupa sangue. O macho, ele não necessita dos nutrientes do sangue, então é mais fácil ele pegar a seiva de árvore. Então, um macho, seja mosquito, mosca, essas coisas, ele não vai chupar o seu sangue. Ele vai só pegar a seiva de árvore, pólen, essas coisas. A fêmea não, ela precisa do teu sangue para poder desenvolver os filhotes. O que quer dizer que você é 1/3 pai dos filhotes do mosquito que te picam. Pensa nisso.